texto aí de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Esse vai ser o texto que nós iremos trabalhar nessa noite. E esse texto está dividido em 3 momentos. Primeiro, nós iremos ver, primeiro ponto, é vivendo para agradar a Deus, que está no versículo 1 ao 2. Segundo, a vontade de Deus, que está no versículo 3 ao 6. Por último, o chamado de Deus. Paulo, então, ao partir ali com o seu companheiro Silas para essa cidade, Tessalônica, depois de um mês, então, período aí de um mês, eles começaram a falar das boas novas sobre Jesus, e um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Cristo, e eles criam ali a primeira comunidade cristã nessa cidade. Depois de um anúncio que Paulo fez de que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor, causou então nessa cidade um alvoroço. E os cristãos, eles foram acusados de desafiar César, o imperador, quando disseram que havia outro rei chamado Jesus. Isso levou então a uma perseguição muito intensa, e Paulo e Silas tiveram que fugir. Então essa carta ela é uma tentativa de Paulo se reconectar com os irmãos após os relatos de Timóteo de que ele estava muito bem, apesar da perseguição intensa que havia acontecido, o que estava acontecendo, esses irmãos estavam crescendo. E tem uma fala do pastor Hernandes de Alós, ele disse que quanto mais perseguição, a igreja de Cristo já cresce. Então, por vezes a gente acha que as perseguições ela vai destruir, ela vai acabar com a igreja. Não é nada disso, não. É um meio que Deus convida e levanta os céus. Então, nessa noite, irmão, nós iremos ver esses 3 pontos aí. E a grande da mensagem de hoje é que, como servos de Deus, somos chamados a fazer sua vontade de forma que agrade. Como servos de Deus, nós somos chamados a fazer a vontade de Deus de forma que agrade a Ele. Primeiro ponto, então, está aí no versículo 1 ao 2, vivendo para Deus. Olha o que diz o texto. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções nos temos da parte do Senhor Jesus. Então vemos aqui, irmãos, que Paulo ele está mostrando para os irmãos que aquilo que eles fazem é do Senhor. Aquilo que eles fazem é do Senhor Jesus. Eles não rogam e nem exortam os irmãos com base neles mesmos, para que eles sigam aí orientação humana. Mas não, essa orientação ela é pautada e é com base no Senhor. Até porque esses irmãos deveriam viver para agradar a Deus, não a Paulo, não a Silvano, ou até mesmo a Timóteo, os seus companheiros de viagem. Esses irmãos eles deveriam viver para agradar unicamente a Deus. E hoje, o que parece é que as pessoas estão mais com temor a homens do que com temor a Deus. Ficam mais com medo de que os líderes, os pastores, fiquem sabendo de alguma coisa de errada. Não tem temor por Deus. Esses irmãos são ministros de Deus, e o próprio Paulo deixa claro isso, como de nós recebemos. E ele vai usar a primeira pessoa do plural, nós que ele, Silvano e o próprio Timóteo, que são companheiros familiares de Paulo. E por que ele usa esse nós? Para fortalecer essa condição de servos que eles são. Paulo não separa aqui.
Ele não coloca só ele como destaque, não, pelo contrário. Ele fala aqui sobre a respeito dele e dos irmãos. Nós fazemos, nós exaltamos vocês. Então a função desses homens era ajudar os irmãos a viver de forma que agradasse a Deus e não ao contrário. De forma nenhuma, nós somos chamados a querer pegar os irmãos para nós. O nosso objetivo é que eles se voltem com o coração para Deus, em obediência a Deus, em temor a Deus. E é exatamente isso que Paulo está fazendo com os irmãos. Porque Paulo destaca aí essa fala dele, quanto à maneira com que deveis viver e agradar a Deus. A Deus. Ele estava recebendo essas instruções a partir de Paulo, de Silvano e Timóteo, quanto ao modo de viver, como eles deveriam viver como servos, como ali escolhidos por Deus, como esses irmãos deveriam viver, agora que eles são novas criaturas de Deus. Agora que eles estão na pessoa de Cristo Jesus, como eles deveriam viver? Eu acredito, irmãos, que a maioria de nós, quando ouvimos isso, talvez passe vários questionamentos em nossa mente a respeito da forma qual a gente deve se comportar, fazer, se vestir e tudo mais. Como é que a gente deve fazer isso? A gente precisa de palavra. A Bíblia está nos ajudar como devemos fazer isso. De que forma nós devemos viver? De que forma nós devemos fazer isso para Deus? E perceba aqui, eles reconhecem que esses irmãos estão fazendo exatamente isso. Fazendo o quê? Vivendo para agradar a Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, eles entendem. E eles sabem que esses irmãos estão fazendo isso. Vivendo para agradar a Deus. Porém, a vontade deles é que esses irmãos não parem, mas continuem progredindo cada vez mais. E parece que hoje é tudo o contrário. As pessoas hoje estão entrando na igreja, dizem que tomam uma decisão por Cristo, mas querem viver da forma que eles querem. Não quer sacrificar das coisas dos desejos da sua carne, dos seus pecados, mas quer continuar sendo a mesma velha criatura. E o desejo de Paulo dos irmãos aqui é que esses irmãos continuem fazendo progredindo, não regredindo, mas que eles cresçam. Quanto mais esses irmãos crescerem em obediência, em fazer a vontade de Deus, a tendência da igreja é ela ok. A tendência da igreja é crescer. É ter pessoas maduras, fortalecidas, a ponto de cuidar até de outros. Não uma igreja arrumada, doente, onde só vive ali preocupado e olhando os erros e os problemas, os pecados dos outros, mas que buscam crescer, que buscam ajudar outros da família. E esse é o desejo de Paulo aqui para esse irmão de pensamento. E eu acredito que o nosso maior problema é porque quando a gente pensa que está muito bem, nós paramos. Quando a gente acha que já está no auge, está muito bem, a gente relaxa, a gente para. Porque logo você não vê. Eu fiz a minha devocional hoje, né? Eu ajudei uma pessoa. E isso não é aquilo. E isso não é mais. Então a gente vive todos os dias seguindo umas regras. E nós demonstramos. E se eu fazer um devocional, né, eu fico bem, é para a gente ficar bem mesmo. Mas a gente não deve fazer um devocional de que você está seguindo o mal. O nosso devocional, o nosso tempo de vida com Deus, é tirar aquilo que nós estamos vendo e trazer para nossas vidas. E o que é que a gente faz? A gente faz a nossa devocional, talvez pensando no Deus dos outros. Porque se está falando nesse ponto mesmo, enxergar se eu estou enxergando aqui, talvez melhorasse.
Nós somos um texto bíblico, a palavra de Deus, a nossa devocional, a nossa vida com Deus, ela se retrata com nós. Mas você e eu, a gente pode usar isso na vida dos outros. Mas não dá para ele, no momento certo. Agora, a nossa vida com Deus, ela é, de fato, nós podemos priorizar. Não damos ouvidos às orientações que nos é passado por meio da palavra. Parece que nós tampamos os ouvidos, porque nós não queremos ouvir. E eu digo isso porque Paulo disse que os irmãos estavam cientes de quantas instruções foi dado por eles da parte do Senhor Jesus. Quantas instruções, quantas coisas esses irmãos ensinaram, falaram. E talvez a metade do que esses irmãos falaram, eles não ouviram, eles não perguntaram. Aí eu te pergunto, nós somos diferentes hoje? Nós não somos. Hoje é domingo. Amanhã é segunda. Inicia-se a semana. E é provável que você nem vai ser lembrado do que eu estou falando hoje aqui e amanhã. Porque nós esquecemos. Ou o problema não é. A causa do esquecimento talvez é o Covid. Mas não. O Covid é causou muitos problemas. Mas a falta de esquecimento daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus é porque a gente não guarda no lugar certo. Nós deveríamos guardar no nosso coração. Deveríamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então, irmãos, o povo, ele não deixa de receber a orientação da parte de Deus. A igreja não deixa de receber a orientação da parte de Deus, por meio da sua palavra. A palavra precisa ser pregada, louvado seja Deus. A palavra precisa ser anunciada, louvado seja o Senhor. O Senhor está nos mostrando por meio da palavra como nós devemos viver para agradar a Ele. A gente não deve procurar em uma revista, em outros meios, a forma que nós devemos viver para agradar a Deus. A Bíblia nos aponta, nos mostra a forma que nós devemos viver para agradar a Deus. Por esse motivo, a ênfase de Paulo da parte do Senhor, essa orientação, ela vem da parte do Senhor. As instruções vêm por meio do servo de Deus, isso é fato. Porém, procede do próprio Deus, procede da palavra de Deus. Vai em Êxodo 24, versículo 12 e 18. Essa passagem vai nos retratar lá. Quando o Senhor disse a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Eu quis dar essa obra de pedra, com a lei e os mandamentos, e escrevi para a instrução de quem? Do povo. Para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. E o que é que Deus faz? Entrega a Moisés ali as tábuas escritas, com os 10 mandamentos, as instruções para o povo seguir. Está lá os 10 mandamentos, está lá as instruções, está lá todos os requisitos que o povo deveria olhar e buscar viver daquela forma. A pergunta é: quem o Senhor está usando para levar os mandamentos para a instrução do seu povo? Seu servo. É ele que Deus está usando. Deus usa Moisés para que Moisés leve os mandamentos para a instrução do povo. O que o servo de Deus deve usar para a instrução do povo? Para que eles vivam de forma que agrada a Deus? A palavra. O servo de Deus deve usar para instruir o povo, para viver, para agradar a Deus, é a palavra. Não é outra coisa. Não é outra coisa. A igreja ela só vive com base na palavra. Se a igreja ela fora disso, a tendência dela é maltratar. Ela não permanece com ela. Ela pode durar o tempo que for. Mas o ato de sucesso da igreja, que mantém ela de pé,
é a palavra de Deus, não é outra coisa. O que mantém eu e você aqui ainda vivo e buscando a face do Senhor não é outra coisa senão a palavra. E lembra do que Pedro disse a Jesus? Quando Jesus, de forma severa, dura, ali conversando, direcionando para o povo, e o povo ouve Jesus falar, eles dizem, dura essa palavra, e eles começam a saber. Jesus se volta para quem? Os seus discípulos. E vocês? Não vão? E aí que Pedro, e não é por Pedro só, mas é Deus falando Pedro. E Pedro se volta para Jesus e diz, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor palavra de vida eterna. A igreja não vive com base em outro fundamento. A igreja não se mantém com base em outra coisa senão a palavra de Deus. E isso era nítido para Pedro. Jesus não tem outra coisa. Se a gente for, a gente morre. Se a gente sair, a gente se perde. Não tem como sair da casa do Senhor. Porque só o Senhor tem palavra de Deus. Eu não vou para outro lugar. Eu quero ficar com o Senhor. A igreja não pode ser com boa vista de muitos. Mas não vai haver em outro lugar. Não vai haver em outro lugar. A palavra da vida resiste ao mortos. Sim. A igreja ela continua ainda sendo o instrumento de Deus aqui nesse mundo mal. A igreja ela continua ainda sendo esse instrumento vivo de Deus aqui nesse mundo. Pode falar o que quiser. Pode fazer o que quiser. A igreja ela vai continuar sendo, porque ela tem um, ela tem um pastor. E ele decide usar a igreja exatamente para a necessidade de Deus. Porque só nela, só na palavra, só na palavra. A minha pergunta para nós é a seguinte: debaixo das orientações de quem você está buscando? Debaixo das orientações de quem você tem buscado viver? Para quem você vai viver? Para agradar a quem você vai viver? É triste por vezes a gente saber relatos de algumas coisas. Mas se tem alguém que fica mais triste, isso é o que Deus. O que mais tem no meu coração não é saber que Deus é misericordioso, porque nós sabemos, mas é saber que Ele é justo. Deus ele tem misericórdia do que Ele quiser, não tem lugar de justiça. Por isso que a sorte de João é de Pedro, a de Maria é de Marta. E talvez você possa dizer assim, porque eu estou disposto a viver da forma que eu quiser. Você é livre para isso. Não é ninguém que impeça você para isso. Você pode fazer as suas escolhas. As consequências você não escolhe. Nós não escolhemos vocês. Você pode viver da forma que você achar que deve viver. Agora, manter o peito firme, as costas largas, para ver as consequências. E isso não é a questão de querer entender, isso é a questão de realidade. Porque a palavra diz que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Era melhor você estar perdido fora da igreja do que aqui dentro. Seria melhor você estar lá fora, fazendo o que você quer, do que você está aqui dentro se enganando, indo para o inferno, achando que você está indo para o céu. Sempre odiada por Deus, achando que está sendo amada ou amado. Deus ele não compactou com o pecado. O que Deus quer que você viva uma vida sempre assim. E esse é o processo. Nós lutamos contra o pecado. Nós iremos continuar lutando
muito pecado ainda. Mas nós precisamos ser bastante sinceros para reconhecermos que nós precisamos do Senhor. E é por isso que eu vou caminhar para o segundo ponto. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E olha que versículo 3 ao 6, o que o texto vai dizer. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com um desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes nos avisamos, e testificamos claramente, Ele é o verdade. Ele é o verdade. Se nós devemos viver para a glória de Deus, e nós sabemos que devemos viver para a glória de Deus, precisamos saber qual é a vontade dele para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já se passou a fazer essa pergunta? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Em qual área da minha vida eu preciso, como cristão, melhorar? Ou eu preciso priorizar? Ou eu preciso, então, se voltar para Deus? Qual área da minha vida? Eu sei que eu tenho pecado, eu sei que eu estou errando, mas que eu preciso fugir, eu preciso abandonar, eu preciso deixar isso para trás. Qual área da sua vida? E Paulo vai dizer para os irmãos de Tessalonicenses que a vontade de Deus para eles, para a vida deles, é a santificação. É a santificação. E nós já sabemos que a vida de santificação é um processo. Por que é um processo? Porque nós ainda lutamos contra o pecado. Pecamos e nos arrependemos. Caímos e nos levantamos. Mas não desistimos. Continuamos. Porque enquanto você estiver aqui, nós iremos continuar lutando contra o pecado. Eu e você é uma presa fácil diante das ciladas, diante dos erros, diante do pecado. Nós somos uma presa fácil. É por isso que a palavra de Deus diz que Satanás está no leão, no território, tentando questionar. Ou seja, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. A vida de santificação é um processo e requer a mim da sua parte disposição, reconhecimento e vontade de querer fazer a vontade de Deus. A questão, irmãos, se queremos viver uma vida de santificação, nós precisamos abandonar nossos pecados. Se queremos viver uma vida de santificação, nós precisamos abandonar os nossos pecados. Não iremos nos santificar do pecado. Nós não iremos. O pecado tem como objetivo nos afastar do Senhor. O pecado tem como objetivo nos destruir, nos matar. Porque o salário do pecado é morte. Então o pecado ele não vai fazer outra coisa na minha, na sua vida, a não ser isso. Não há proveito, não há valor no pecado. Eu sei que parece ser bem gostoso. Uma fugidinha aqui e ali, uma noite escondida, ninguém viu. Uma festa, uma curtida. Parece ser muito gostoso. E é isso que o mundo oferece. Porque isso é carne. A carne quer se prostituir, a carne quer festa, a carne quer bebida, a carne quer namoro, a carne quer tudo. E como consequência, o pecado ele traz coisas destruidoras. E nós temos experiências. Quando Adão e Eva pecam contra Deus em desobediência, havia uma ordem de Deus. Eles ali se escondem de Deus. Eles ali tentam se
suprir da sua forma, ou seja, resolver o problema do seu jeito. Mas a solução não está em Adão, a solução não está em guerra, a solução não está no jeito brasileiro que a gente tem que fazer e resolver as coisas. A solução está em Deus, na promessa de Deus em Gênesis 3,15, no Filho, em que Elias esmagaria a cabeça de Deus. Está ali a solução para todos os nossos problemas. Mas o pecado ele ainda continua destruindo, matando. Porque é isso que o pecado faz. O pecado ainda continua levando pessoas para destruir Deus, para longe de Deus. O que é santificação? O que é ser santo? É ser uma estátua parada, sem fazer nada, apreciada. Não é isso. Ser santo é ser separado. Deus nos separou para Ele. E se Ele nos separou para Ele, Ele tem que ter a vida que Ele tem. E da forma que é criado. Isso é ser santo. Quando eu e você estamos fazendo a vontade de Deus, levamos isso à risca a fazer a vontade de Deus, isso é santificação. Isso é santificação. Quando nós amamos os nossos inimigos, quando nós oramos pelos nossos inimigos, quando nós amamos os nossos irmãos e oramos pelos nossos irmãos, quando nós tentamos fazer a vontade de Deus, isso é santificação. Porque estamos sendo separados para isso, para fazer a vontade de Deus. O pecado tem como objetivo nos afastar do Senhor, isso é fato. E foi isso também que aconteceu. E Paulo vai dizer que o que devemos fazer? Nos abster-se da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, com os gentios. Paulo dá um exemplo aqui de umas pessoas que estão vivendo totalmente contrário à vontade de Deus. Paulo não está dizendo que esses não estão vivendo dessa forma, mas Paulo está orientando para que eles não vivam dessa forma como os gentios que não conhecem a Deus. E é surpreendente que a maioria das vezes as pessoas têm uma preocupação de ficar analisando a vida das pessoas lá fora, dizendo assim: como é que está o fulano vive assim e assado? Como é? Eles estão cegos. Eles não têm Cristo. Ele não está na luz. Você queria que ele vivesse como? Mas o mais bizarro por vezes, é aqueles que estão aqui dentro. E que diferente daqueles que lá de fora, acaba fazendo a mesma coisa do outro aqui. E qual é a diferença disso? É que está lá fora e não conhece. Mas aqueles que estão aqui dentro já ouviram. O filho sabe que é filho de Jesus, mas vive como se não vive e como se não conhecesse. A igreja não salva ninguém, mas ela é um lugar dos salvos. Por isso se alegra com Paulo, para que os irmãos, e cada um desses irmãos, saiba possuir o próprio corpo. E Paulo não está dizendo a esses irmãos que esses irmãos estão vivendo desse jeito. Paulo está nos alertando sobre o risco de viver dessa forma. Não é verdade. E Paulo está dizendo que para eles se manterem afastados dessas coisas. Que coisas? Da prostituição. Esses irmãos precisavam saber possuir o próprio corpo em santificação, em honra. Não usar o corpo para o pecado. E eu sei que muitos seguem a linha que é propagada no dia de hoje. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu gostaria muito de dizer para você que é crente: se você tem um pensamento desse, que não é de Deus, esse pensamento é do diabo.
aquilo que você decidiu. Eu queria que você voltasse os seus pensamentos para o texto de 1 Coríntios 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19. E guarde esse texto na sua mente para que você não esqueça. Para que você não esqueça. Porque o texto de 1 Coríntios 6, 19 vai dizer: caso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são, que vocês não são de vocês mesmos. 3 verdades a gente vê nesse versículo. Primeiro, nós somos santuário de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Segundo, o corpo não foi ele que você criou, foi o próprio Deus que nos deu. E terceiro, nós não somos de nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. O guarda eu como minhas regras, isso é o diabo que está aqui comigo, porque isso não é da Deus. Isso não procede de Deus. O nosso corpo tem como uma pessoa da Trindade habita em nós. Você sabe o que é isso, irmão? Olha onde Deus escolheu fazer morada em mim e você. O Espírito Santo habita em nós. Não devemos usar o nosso corpo como desejo de lascívia, ou seja, pessoas que têm modos libertinos, têm uma tendência para a sensualidade. Então, suas vestimentas, suas brincadeiras, seu jeito de tratar as pessoas, revelam se você tem esse desejo lascivo. Revela muito. E Paulo é um exemplo de pessoas que vivem assim naquela época, que eram gentios. Esses que não conheciam a Deus, por isso eles viviam dessa forma, usando o seu corpo para quê? Para a prostituição, para os desejos da carne, para o lascívio. Esses irmãos não deveriam viver dessa forma como esse povo estava vivendo. A igreja não copia o mundo. A igreja vive com base na palavra. E as coisas parecem que estão mudando. Por isso a gente deve se exportar como por vezes a gente não é a nossa comunidade. Não cheio de razão. Não cheio de razão. Porque a igreja parece que está buscando imitar o mundo. A igreja ela segue a regra do que a palavra diz. Porque a gente pode ser cafona. Porque as coisas não mudaram. A gente está em 2026 e é para mudar. Não é assim. Princípios não mudam. Princípios continuam o mesmo. Porque Deus não muda. Deus continua o mesmo. Por que a gente quer mudar princípios? Porque a gente quer tentar mudar até a própria palavra, para auto-satisfazer a nossa vontade, o nosso pecado. Mas aqui Paulo leva esses irmãos para ele não viver como os gentios. Se nós conhecemos a Deus, os nossos procedimentos e comportamentos precisam mudar. Se nós conhecemos a Deus, o nosso procedimento e comportamento ele precisa mudar. E se for para mudar drasticamente, tem que mudar mesmo. Mas lembre isso para mim é para nós, é para Deus. Não é para ser uma regra, uma moda, não é para você viver para Deus mesmo. É para ele você viver para a glória de Deus. Se queremos viver como ímpios dentro da igreja, achando que vamos ser salvos, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Eu não lembro o texto. Mas tem uma passagem que diz assim: antes você não tivesse conhecido, antes você não tivesse ouvido falar. Porque naquele grande dia nós não iríamos ter desculpa a Deus de Deus. Nós ouvimos, nós fomos ensinados, nós fomos instruídos. A palavra de Deus chegou até nós. Então eu e você precisa hoje buscar imitar
de fato a palavra, os princípios das Escrituras. Porque só assim nós iremos viver como servos de Deus, e não como gentios, não como pregadores. Nós iremos então viver para a vontade de Deus. E a pergunta que fica aí: para a vontade de quem você vai viver? Ou você está buscando viver para a vontade de Deus? Para as suas próprias vontades? Para os seus pecados? Para quem você está buscando viver? E olha só o alerta que Paulo traz nesse ponto. Paulo vai dizer que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o Senhor. Ou seja, não faça o Senhor pecar. E aqui é um alerta para todos nós. Muito cuidado com a nossa vestimenta, a nossa forma de se comportar na igreja, a forma que a gente vive os cultos. O texto está dizendo, nessa matéria, ninguém ofenda seu irmão, não defraude o seu irmão, ou seja, não faça o seu irmão pecar. Se guarde, se comporte, se vista de forma adequada, principalmente vindo para a casa de Deus. Mas está no calor, fique suando, excitando seu suor, mas se vista bem. Essa é a divisão da vida. Isso é um cuidado não só com você, isso é um cuidado com o próximo, com o seu irmão, com o seu irmão. Isso é um cuidado. E Paulo continua: como já havíamos avisado e testificado, o Senhor é contra todos esses pecados. O Senhor, Ele é contra, ou seja, Ele é o vingador dessas ações. O Senhor é contra todas essas ações, Ele é o vingador. É Deus que finalmente executa a justiça e a retribuição por esses pecados. É por isso que você é livre para fazer as suas escolhas. Eu e você somos livres para fazer a nossa escolha, fazer o que a gente está achando que é certo. Agora eu e você não é livre para escolher as consequências do bem da parte de Deus. E aqui, a gente não precisa ficar querendo testar, ou tentar testar Deus. Vai que Deus, né? Deus é de graça. De fato, Ele é gracioso. Mas Ele é justo. Deus é justo. Então, muito cuidado. Porque essa exerção de vingança não procede do homem. É o próprio Deus que faz isso. Hebreus 13, versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os incultos e aflitos. Tem gente que está vivendo a sua vida aí, curtindo, namorando e fazendo o que nem quer. Mas eu digo que 100% das coisas dadas erradas, mediante todo esse processo de namoro, quer que seja, ela é gigantíssima. Ela é gigantíssima. Não tem como uma pessoa lá fora, a não ser que ela seja transformada radicalmente pelo Evangelho, que vive uma vida alheia, um ou outro, outra um, quem vale. Vai as figurinhas, as meninas, e tem um se engraçado, achando que esse vai dar certo. 100% de chance é errado. Sabe por quê? Porque o que mais os camaradas querem fora é que aconteça logo esse processo de namoro para entender o que tudo é. Não é nada. Não é nada. Hoje não há mais um senso de compromisso e de uma espera de algo que é certo. Hoje o que a gente vê é simplesmente uma aventura
para ver se dá certo. Se não der, não deu. Aí fica nesse nível, pelo amor de Deus, tem que só fazendo o que não tem o que é. E aqui neste Hebreus 13, 4, vai nos trazer essa questão tão importante do matrimônio, do casamento, que é exatamente esse cuidado para as meninas. Vocês precisam se guardar, vocês precisam zelar pelo corpo de vocês, para o momento certo, o qual ainda é o dono. É a mesma coisa dos meninos, dos homens. Lembra que diz que a Bíblia diz assim que o corpo da mulher não é mais velho, mas é do marido? E o corpo do marido não é mais dele, mas é da mulher. Ou seja, esse momento é um casamento que configura isso aí, que mostra isso. A mulher não se pertence. A mulher não se pertence. Então ela não se pertence. O que é que é você? Olha que beleza, o matrimônio é uma coisa fantástica. Por isso vocês devem se guardar. E guardar para esse momento que é diante dos olhos de Deus. É algo maravilhoso. É algo que deve ser utilizado. Melhor do que você querer ficar usando o seu corpo para o pecado é se guardar para o matrimônio, é se guardar para o casamento, é se guardar para a pessoa que você vai amar para a vida toda. Porque é isso que é louvável diante de Deus. Isso é louvável diante de Deus. Você que é casado, se guarde. O seu corpo não é uma coisa daquela mulher que você que trabalha com roupa. Manequim. Isso. O seu corpo não é isso para viver à disposição para todo mundo ver. O seu corpo é do seu marido. Então, não se guarde. O marido, da mesma forma, os seus músculos, o seu corpinho aí, não é vitrine, meu irmão. Se guarde. Se a sua mulher não tem problema com isso, não tem nada de se camisa, está tudo ok. Nasce o seu corpo não é seu. Não é seu. Eu sempre boto mais uma parte assim, tem um troço que eu vou para pescar, só que a borracha já está tudo focada. Aí eu sempre fui pescar, eu cheguei, eu fui tirar uma foto em cima dele da rima. Ela, filho, o seu corpo. Você ia botar como você tivesse para pescar. Então, para não pescar ali, você poderia fazer o que você ia botar. Eu falei, ele botar, entendeu? Você que é casado, se guarde. Lembre-se, você é templo do Espírito Santo. Você que é casado, se guarde, você é templo do Espírito Santo. Antes de você pensar em comer a verdade, o seu marido, seu casamento, você deve agradar a Deus. Alguém mora aí em você. Alguém está morando dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. A vontade de Deus é que vivamos uma vida de santificação, irmão. E aqui vai uma letra até para você entender que está marido. Cuidado. Não é errado. Você deve sim cuidar da sua vida, da sua saúde, do seu corpo. Agora, cuidado para que esse cuidado do corpo não fique uma questão de estética. E apenas você querer cuidar do seu corpo para não permanecer limpo, limpo, espiritual. Não é isso. Se é para um bem de saúde, ok. Mas se é uma questão de estética, o seu marido, a sua esposa gosta e ela vem com você e ele quer que você fique ok. Mas eu me refiro à questão de vestimenta. Esse é o cuidado que precisa fazer. Qual é a roupa que tudo aí vem fazendo para a questão de academia? É um shortinho apertado, curto, não tem mais o que inventar. Ah, é porque a roupa
melhor trabalhar essa. Mas outro chão colocado ou uma camisa maiorzinha no seu marido, dentro da cara, embaixo. Mas se guarde. Porque você está fazendo bem para você, para o seu marido e para Deus. O texto que a gente viu aqui vai dizer que Deus é muito amoroso. E quem quiser fazer com que o irmão quer, eu vou. Por isso é um cuidado que a gente precisa ter. Diz errado que o nosso corpo tem o Espírito Santo e quem é casado nele não se perdoa. Agora precisamos deixar o nosso pecado de lado, para que a gente viva uma vida de santificação. Não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, mas é aquilo que agrada a Deus. Terceiro ponto que a gente vai dominar aí para o último ponto: o chamado de Deus. Primeiro a gente viu aí, vivendo para agradar a Deus. A vontade de Deus para a minha, para a sua vida, é que eu e você viva em santificação. E o chamado de Deus, versículo 7 e 8. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Apesar de quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, e também nos dá o seu Espírito Santo. Paulo ele vai confirmar o que ele vem falando no decorrer dos versículos. E ele disse que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Para a santificação. É por isso que você precisa cuidar disso aqui, ó. Mente. Precisamos cuidar da mente. Às vezes a gente pensa muitas coisas. E é para isso que a gente precisa cuidar. Deus nos chama para a santificação. Deus quer que seu povo seja um povo santo. E esse querer de Deus não é da fora do mundo. 1 Pedro 1, versículo 5 e 16. Mas começando a ver que chamou, sei que vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Levítico 20, versículo 7 ao em diante, vai dizer assim: portanto, santificai e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu, Senhor, eu sou o Senhor, eu vos santifico. Então, o chamado de Deus para o seu povo é isso: seja santo, seja diferente, seja separado, faça o que Deus quer, não o que o mundo quer, o que os filhos falam. Esse é a vontade de Deus. Ele nos chama para que você seja santo. Santo. Para uma vida de santificação, precisamos nos abster-se das impurezas. Todos os desejos mundanos que há em nós, todos os hábitos mundanos que nós fazemos, nossos comportamentos, as nossas vestimentas, de tudo que nos impede de sermos santos, nós precisamos abandonar. Precisamos deixar para trás aqueles que estão em Cristo, em nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. O chamado de Deus para nossas vidas é claro. Não há nada obscuro nisso aqui. É nítido. O chamado de Deus para nossas vidas é um chamado para a santificação. Hebreus 12, 14 é o que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela não se contamine. Nós precisamos ter muito cuidado.
sem essa vida de santificação, nós não iremos ver Deus. A gente pode ir para um lugar, agora para o céu. Não. Nós podemos tentar até fazer as coisas certinho aqui, mas se não é da forma que agrada a Deus, nada isso não é vida. Paulo encerra dizendo assim sempre: quem rejeita essas coisas, não rejeita ao mundo, e sim a Deus. E também nos dá o seu Espírito Santo. Toda instrução que procede da palavra de Deus vem para Deus. Se a gente rejeita, aí é você Deus, aí é ele Deus, aí é outro Deus. Mas ela não consegue vir da palavra. E meu desejo é que o nosso coração se encha dessa comunicação. É que o nosso coração seja tomado por essas verdades, a ponto da gente buscar, tirar um tempo, no decorrer até essa semana, e analisar as nossas vidas e aquilo que nós estamos fazendo. O que nós precisamos deixar para trás, o que nós precisamos se arrepender, o que nós precisamos abandonar e se voltar para Deus, para que a gente viva essa vida de santificação. E nós devemos já viver para Deus, para a glória de Deus. E Paulo diz: se você rejeita essa orientação, não rejeita o mundo, rejeita a Deus. E Deus nos deu o seu Espírito Santo. E é Ele que vai nos ajudar nessa busca por santificação. Ele já não tem por você. Se a gente tomar uma decisão verdadeiramente por Cristo, e nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo Ele habita em nós. E se Ele habita em nós, Ele será o nosso ajudador. Ele vai nos ajudar nesse processo de santificação. Ele vai trazer a tona áreas da nossa vida que a gente precisa, então, sim, abandonar, se arrepender e se voltar para Deus. 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não dê espaço para a sua carne. Ouça o que Deus está dizendo a você. Ouça. Você mais do que qualquer um de nós aqui. Você sabe qual é a sua vida com Deus. Você sabe o quanto ela precisa melhorar e mudar. Mas isso não vai partir de mim, nem dos irmãos, isso parte de você, isso é uma decisão sua. É uma decisão que você precisa tomar hoje. Para quem eu vou viver? Para a glória de quem eu vou viver? A vontade de quem eu vou fazer? Minha, do pecado, do mundo, do diabo, ou a vontade de Deus? E o Senhor, Ele chamou de santifique de tudo. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Que eu você entenda que nós dependemos do seu braço. Parece ser difícil, sozinho. Com o Senhor é possível. Com o Senhor é possível. Talvez você diga assim: porque eu não esse pecado, eu não consigo. Eu não consigo abandonar. Eu não estou conseguindo. Talvez você esteja tentando sozinho. Tentando sozinho. Com o Senhor é possível. Seja dependente do Senhor. Abra seu coração, chore, rasgue o peito. Mas seja sincero diante de Deus. Reconheça, sim. Talvez eu não tenha buscado, não tenha vivido, não tenha vivido da forma que agrada a Deus. Mas tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje genuína. E busque no Senhor fazer isso. Deus, eu quero viver para a glória de Deus. Eu preciso repensar aqui, sim, eu preciso. Eu vou rever. Eu preciso me arrepender desse pecado que já está muito autorizado. Eu não consigo nem me arrepender mais. Eu vou tentar fazer isso. Senhor, me ajuda. Seja dependente do Senhor. Deus não rejeita o coração do teu. Deus está firme ao clamor daqueles que se focam para Ele.
Então não deixe que o pecado lhe afaste de Deus. Não deixe que o pecado lhe mate. Mas lembre, a vida está em Cristo. E nele há sim santificação. O pecado ele pode até tirar a sua vida, mas Jesus Cristo ele vai dar vida e vida no coração. Que possamos aceitar esse chamado de Deus para fazer a vontade dele, vivendo para agradar a Ele. O chamado de Deus para mim e para a sua vida é sempre assim. Que o Senhor, no seu infinita graça, nos ajude, nos capacite a vivermos para o louvor da glória do nome dele. Eu encerro lendo o texto que está lá em Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2, versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O texto diz que ele foi obediente, e obediente até a morte. Mas antes de ser obediente até a morte, o texto nos diz o seguinte: assim mesmo se humilhou. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Humilhação não é sinônimo de fraqueza, mas é de dependência. Humilhação diante de Deus é porque a gente chegou ao ápice do momento que a gente olha para nós e a gente diz assim: não dá, eu preciso do Senhor, eu preciso de Deus. É por isso que a gente precisa se humilhar. A gente precisa se humilhar diante de Deus. E a humilhação é necessária, porque isso nos mostra a miséria que nós somos e reconhecemos aquilo onde estamos no Senhor. Deus santo, poderoso, justo e bom. Hebreus 12, versículo 14 diz: seja a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Não há outra forma de a gente entrar no céu se a gente não buscar se santificar. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados e abandonar. Precisamos abandonar nossos pecados. Precisamos fazer a vontade daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça da vida, que a gente busque viver para a glória de Deus e não para agradar a nós, mas que o Senhor nos ajude a fazer isso com temor e cuidado. Deus,